Olá, tudo bem com você? Mais uma semana terminando, mais um sábado iniciando, um dia de paz, um dia de comunhão íntima com Deus. Como dizia o saudoso pastor Rubens Lessa, durante a semana nós andamos de mãos dadas com Jesus. No sábado nós nos assentamos aos seus pés. Temos um tempo especial de comunhão com Ele, temos um tempo especial para a família. Esse é o espírito do sábado, esse presente dado por Deus e que nós podemos desembrulhar a cada semana quando ele chega para nós no pôr do sol de cada sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso quadro aqui, apresentar o quadro do canal Notícias da Semana. Assuntos que eu seleciono, daquilo que eu leio durante a semana, daquilo que eu acompanho na mídia, mas que aqui são analisados sob a ótica cristã bíblica, sob as lentes do cristianismo, através delas. Então, esse é o Notícias da Semana. Notícias analisadas do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico. Eu já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, que acione aí o sininho para você receber as notificações de novos vídeos postados aqui e que você também compartilhe os conteúdos se considerá-los relevantes para a sua vida e para de outras pessoas também, certo? Vamos então ao que foi postado aqui no blog criacionismo.com.br e mais uma vez eu convido você a acompanhar as postagens que eu semanalmente coloco aí neste blog que já tem mais de 10 anos de existência, o outraleitura.com.br, e que também acompanhe lá o blog criacionismo.com.br. Esse existe desde 2005, então é um dos primeiros, se não o primeiro blog de conteúdo criacionista publicado por um adventista aqui no Brasil. criacionismo.com.br. Vamos então às notícias da semana. Primeiramente, já lembrando mais uma vez, né, que toda semana eu gravo um vídeo aqui no canal com um resumo da lição da Escola Sabatina da semana, que nesta semana tratou do tema chamado para permanecer firme. O texto de Efésios, capítulo 6, fala da armadura do cristão, a armadura de Deus, né? E realmente é um tema muito importante, fala do grande conflito, de que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes espirituais, ou seja, essa batalha que nós estamos travando no mundo não é apenas contra seres humanos, é contra anjos caídos, e precisamos muito mesmo, empunhar a espada, que é a palavra de Deus, e vestir a armadura que nos protege nesse grande conflito. A armadura é de Deus, ela vem de Deus, é o próprio Deus, então estejamos prontos, preparados e protegidos para enfrentar as lutas que devemos travar até a volta de Jesus. Para que possamos, ministério de salvação ou de destruição? E aproveito também e já mostro a postagem anterior, que está aqui, mentiras contadas sobre Ellen White, resposta ao canal Para que Possamos. Meus amigos, pastores Adriano Cecílio e Eleazar Domini, gravaram, cada um em seus respectivos canais, o Minuto Profético e o Fala Sério Pastor, vídeos que analisam as falácias, as inverdades, distorções que vêm sendo divulgadas por esse canal aí, Para que Possamos. Pastor Adriano analisa a questão do fechamento da porta da graça e outras questões mais relacionadas com isso, e ele mostra aí realmente como esse canal tem distorcido doutrinas, convicções, e diz que adventistas creem em coisas que não são realmente verdade, né? Como diz o pastor Adriano, ser criticado pelo que nós pregamos e cremos, tudo bem, mas ser criticados por conta de um espantalho, né, algo que a pessoa cria e passa a bater nele como se ele fosse a realidade, aí realmente é algo bastante desagradável, né? Eu aproveitei e coloquei aqui abaixo do vídeo do pastor Adriano, que eu convido você a assistir, material muito bom aqui, uma análise pastoral, tranquila, que ele faz de um conteúdo específico lá do canal Para que Possamos. Então eu coloco aqui esses dois textos que dizem o seguinte, são de Ellen White. Primeiro é Caminho a Cristo, página 57. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e atividades, será claro e positivo o contraste entre os que foram
entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Quando você vir o vídeo, você lembrará desse texto aqui e perceberá qual é realmente a posição de Ellen White e dos adventistas que conhecem o assunto. A outra citação é de Cristo em seu Santuário, página 119, que diz assim: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador, que diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será ou quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aí estão, né, duas citações bem interessantes. Assista ao vídeo, depois releia essas citações para que você saiba o que um adventista realmente crê com respeito a esse assunto. E cuidado com as falácias, cuidado com as inverdades que são divulgadas por aí, passam uma falsa impressão daquilo que nós efetivamente cremos. E o que o pastor Eleazar publicou aqui é Mentiras Contadas sobre Ellen White, resposta ao canal Para Que Possamos. Um vídeo aí de mais de 1 hora, em que o pastor Eleazar, com a sua habilidade, com seus conhecimentos bíblicos, né, que nós já bem conhecemos, do canal Fala Sério Pastor, analisa algumas das inverdades que têm sido divulgadas por esse canal, que só faz realmente criticar a Igreja Adventista, tenta aí descredibilizar Ellen White e outros autores e pastores adventistas. Realmente é lamentável o que temos visto sendo divulgado por esse canal aí. E eu aproveitei e já coloquei aqui logo abaixo do vídeo do pastor Eleazar outros 2 vídeos aí no meu canal, né? A Igreja Adventista tem uma Bíblia particular. O mesmo canal aí, Para Que Possamos, tentou emplacar a narrativa de que a Igreja Adventista teria uma Bíblia particular, que estaria divulgando essa Bíblia e a promovendo. Não, se trata de uma paráfrase escrita por um teólogo adventista. E eu analiso nesse vídeo essa falsa acusação, essa tentativa de emplacar essa narrativa, mostrando que, na verdade, a Igreja Adventista sempre tem usado e usará as Bíblias mais usadas e as boas traduções que há no mercado e que são usadas pelas igrejas evangélicas protestantes. Usamos as mesmas Bíblias. Nos Estados Unidos, a King James, a New King James, alguns preferem versões um pouco mais contemporâneas, como a Nova Versão Internacional, e aqui no Brasil, as Bíblias Almeida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada e outras. Realmente é lamentável que esse canal tenha tentado passar a ideia de que a Igreja Adventista teria uma Bíblia particular. Sempre o propósito é descredibilizar a Igreja, acusá-la de coisas que ela não faz, não crê, e por isso, eu repito, isso realmente é lamentável. Ser criticado pelo que cremos e pelo que efetivamente dizemos é uma coisa, e aí nós vamos realmente assumir ou nos defender, se for o caso. Agora, ser criticado pelo que não é verdade, aí é realmente, repito, lamentável. E aqui, o que eu quis dizer sobre o decreto dominical. Esse mesmo canal postou lá um trecho recortado de uma fala minha no programa Lições da Bíblia, querendo, assim, fazer com que eu dissesse algo que realmente eu não creio nisso e não disse isso efetivamente. Então, nesse vídeo, eu explico o que eu quis dizer sobre o decreto dominical lá
no programa Lições da Bíblia, naquele contexto maior da nossa fala ali, e me defendendo aí de uma acusação, né, injusta, em que minhas palavras foram distorcidas. Então fica aqui a indicação dos 2 vídeos, né, do pastor Adriano Cecílio, que é distrital lá na Associação Paulista Oeste, no Oeste aqui do estado de São Paulo, e um vídeo do pastor Eleazar Domini, que é distrital lá nos Estados Unidos. Ele cuida de 2 igrejas ali próximas de Nova York, ok? Assista, analise, tire suas conclusões, e se alguém vier com esses conteúdos aí para cima de você, você já sabe do que se trata, né? A questão é, se esse senhor, ele, em apenas 2 vídeos, conseguiu dizer tantas inverdades, será que podemos confiar nos demais vídeos que ele coloca em seu canal, nas intenções que ele tem com o que ele publica por lá? Então, para que possamos ficar bem fundamentados na verdade, leiamos a Bíblia, conheçamos as obras de Ellen White por lê-las e não por ouvir falar delas, e tomemos cuidado com aquilo que andam falando por aí, sem uma devida fundamentação, né, nos fatos. Carreta Solidária, que prepara refeições e lava roupas, está no Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho muito bonito que a Igreja Adventista tem feito já há um bom tempo, em vários países. Sempre que acontece algum tipo de desastre, alguma crise ambiental, uma crise humanitária, alguma catástrofe como um terremoto ou coisa assim, a ADRA está lá. É uma das primeiras a chegar e prestar auxílio. E esse caminhão aí que prepara refeições e lava roupas, né, tem ali o equipamento necessário para isso, está lá, no Rio Grande do Sul, ajudando as vítimas daquele terrível acontecimento ali, de um ciclone que passou por lá e levou destruição, inundações a alguns municípios do Rio Grande do Sul. Unidade móvel da ADRA oferece apoio alimentar, lavagem de roupas e suporte psicológico às vítimas da região atingida pelas chuvas. Aqui está um resuminho, né, dessa matéria, e eu convido você a clicar aqui no link. Continue lendo e saiba como ajudar. Vá ao meu blog, outraleitura.com.br, localize essa postagem aqui, Carreta Solidária, e clique aqui no link. Você vai ter acesso à página da ADRA e saberá como ajudar especificamente também nesse caso aqui, nesse incidente, nessa tragédia ocorrida ali no Rio Grande do Sul. Faça a sua parte também e ajude a ADRA a ajudar pessoas que estão precisando de nossa solidariedade neste momento. Cristãos são considerados inimigos do governo na Nicarágua. De novo aí, né? O Ministério Portas Abertas pedindo orações, mostrando o que está acontecendo ali nesse país da América Central. No dia 15 de setembro, portanto, hoje, faz 202 anos que a Nicarágua se tornou independente da Espanha, que dominava o território desde o século XVI. Porém, mais de 2 séculos de autonomia política e econômica não garantem que os cidadãos tenham liberdade religiosa. Os cristãos da Nicarágua enfrentam perseguição do governo, partidos políticos, grupos paramilitares e de pressão ideológica. O aumento da hostilidade contra os seguidores de Jesus colocou o país da América Central em 50º lugar na lista mundial de perseguição 2023. Os cristãos que se posicionam contra a injustiça e as violações dos direitos humanos cometidas pelo governo do presidente, do ditador Daniel Ortega, tornam-se inimigos do Estado e estão sujeitos à intimidação, assédio, monitoramento, prisões e ataques. E aqui eles contam a história de Dario, de perseguidor a seguidor. Ele é considerado um inimigo do governo hoje e tem as paredes da casa marcadas com tinta pelos agentes do governo. Mas ele já odiou cristãos quando fez parte da guerrilha por 11 anos. E o sentimento piorou quando sua esposa se converteu. Após 5 anos de oração da esposa, Dario teve um encontro com Jesus e deixou o grupo armado. Após tornar-se pastor, o cristão socorreu manifestantes feridos que protestavam contra absurdos, né, abusos do governo, e entrou para a lista de inimigos do Estado. Apesar de ser perseguido, Dario não pensa em abandonar Jesus. Ele diz: cremos que por meio das orações Deus nos ha ajudado a sobreviver à perseguição. Que história bonita, né? De perseguidor a seguidor de Cristo. E por causa disso está sendo realmente perseguido pelo governo, pela ditadura lá na Nicarágua. Oremos pelos nossos irmãos cristãos de lá.
oremos pelas autoridades para que possam perceber realmente que estão cometendo uma injustiça ao perseguir pessoas que só querem o bem da nação e a salvação dos perdidos. Médico se manifesta contra o aborto provocado. Convido você a ler esse texto aqui, muito bom, em que esse doutor diz que medicina é vida, não morte, mas quando praticamos a morte, matamos a medicina. Texto muito bom, uma análise muito importante e relevante, especialmente nesse momento em que o assunto volta à pauta, volta a ser discutido no Brasil e está aí, estamos correndo o risco de ver mais uma descriminalização ocorrer em nosso país. A lei já prevê as exceções ali necessárias, aborto em caso de estupro, em caso de malformação fetal, em caso de risco de morte para a mãe. Mas o que se quer aqui é descriminalizar o aborto por qualquer motivo. Assim como se quer também descriminalizar as drogas, ou a maconha, o uso da maconha para fins, entre aspas, recreativos, como se essas coisas fossem como se isso fosse mera recreação. Uma droga que destrói vidas, mata as pessoas, e uma prática, aqui no caso do aborto, que, obviamente, mata pessoas que não têm sequer o direito de se defender. Leia esse artigo de um médico, muito boa a análise que ele faz, as reflexões que ele faz aqui, e é importante que você tenha a sua opinião bem formada sobre o assunto, e que nós oremos e, tanto quanto pudermos, levantemos a voz contra essa atitude que realmente atenta contra a vida humana indefesa. Testemunho de um jovem adventista refugiado cubano. Uma entrevista que eu fiz há algum tempo atrás, trago de volta aqui para você, uma história, né, desse jovem aqui que eu entrevistei. Ele conta como foi viver vários anos lá em Cuba. Há muitas histórias aí floreadas, há muito romantismo quando o assunto é a ilha dos Castro, né? Nada como ouvir alguém de lá que tem, como se diz, né? Como é que se diz? Direito de fala, não. Uma outra expressão que se usa aí para falar quando a pessoa ela pode efetivamente falar por ter vivido, ter experimentado, né? Esqueci a expressão agora, mas é isso, né? Ele tem realmente aí autoridade porque ele viveu lá sob esse regime e conta como foi, ok? Vamos lá, outro vídeo aqui que eu recomendo para vocês, prisioneiros em Cuba e na União Soviética. Eu entrevistei, conversei, nesse caso aqui eu li o testemunho, né, de dois autores, um deles eu tive o privilégio de ser o editor do livro, livros da Casa Publicadora Brasileira, um sobre Cuba, um pastor que foi preso no regime dos Castro, e na União Soviética, um pastor que também foi preso durante o regime comunista lá, pastor Mikhail Kulakov. Então, aqui nesse vídeo, fazemos uma indicação, uma resenha dos livros e indicamos para você essa leitura. Acabei de lembrar, lugar de fala. É isso aí, lugar de fala. Esse jovem tem lugar de fala, porque ele é um cubano que viveu sob o regime e conta para nós o que foi. Realmente é uma situação triste a que os cristãos vivem lá em Cuba, assim como também estão vivendo os cristãos da Nicarágua. 10 coisas sobre a Igreja Adventista. Encontrei esse vídeo aqui na internet, achei interessante, do canal Ser Humano Brasil. Essa senhora aqui, uma advogada, ela se converteu, ela conta como foi a experiência de conhecer a Igreja Adventista, e neste vídeo, 10 coisas sobre a Igreja Adventista, ela fala sobre 10 aspectos, né, 10 fatos que mais chamaram sua atenção ao pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostei do vídeo e recomendo para você, tá bom? Esta semana, o presidente do Brasil relacionou um terremoto ocorrido lá no Marrocos com as mudanças climáticas. Bem, nós vemos muitas autoridades aí políticas no mundo engrossando o coro em favor de que é preciso tomar medidas drásticas para conter as tais mudanças climáticas. Isso argumento ecumênico, né, como já o pastor Santelli e eu temos dito já ao longo de cerca de 15 anos, né, o ecumenismo. Então, realmente, os argumentos em favor de medidas que devem ser tomadas para conter as mudanças climáticas, assumindo que elas sejam basicamente antropogênicas, ou seja, causadas pelo ser humano, isso tem sido falado muito por todas as autoridades, inclusive pelas autoridades brasileiras. Agora, terremoto não tem nada a ver com mudança climática. Terremoto é um fenômeno que ocorre já
há muito tempo, há milhares de anos no mundo, tem que ver com os movimentos tectônicos, as placas tectônicas, e aí já é forçar demais a barra, né, para reforçar também essa questão das mudanças climáticas. São sinais do fim, isso sim, né, tanto as calamidades climáticas quanto os terremotos, eles apontam para a breve volta de Jesus, e aqui nesse texto eu coloquei eu coloquei aqui um texto, né, de Ellen White, em que ela fala que Satanás, ele estudou os laboratórios da natureza e vem empregando seu poder, tanto quanto Deus permite, e à medida que o Espírito Santo de Deus vai sendo retirado da terra, realmente Satanás tem tido mais liberdade de ação, e por isso também catástrofes climáticas e outras sociais, enfim, vêm ocorrendo no mundo com maior intensidade e vão se intensificar cada vez mais, porque elas apontam para a breve volta de Jesus. Então, nesse texto aqui, extraído do Grande Conflito, Ellen White fala sobre isso aí, né? Sobre nos acidentes, nas calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, nas ressacas e nos terremotos, em toda parte, sob milhares de formas aí, Satanás está exercendo seu poder e destruindo, causando destruição. Muitas vezes levado as pessoas a pensar que o causador seria o próprio Deus, né? Então é isso aí, né? Terremotos não tem nada a ver com mudanças climáticas, mas são sim um sinal do fim. E aqui eu coloquei o vídeo em que pastor Santelli e eu analisamos, né, esse fenômeno aí, o ambientalismo, o decreto dominical e o ecumenismo ao longo dos últimos 15 anos. Veja aí o que nós comentamos nesse vídeo e tire suas conclusões também sobre esse assunto. Da série Comunismo para vocês, Luxo para mim. Trem do ditador norte-coreano Kim Jong-un viaja à Rússia, esteve na Rússia, né? Não sei se está lá ainda, cheio de bebida e de mulheres. É isso aí, enquanto o povo passa fome, enquanto o povo não tem liberdade, é massacrado, o ditador viaja aí em trem de luxo, com muitas mulheres, com muita bebida, com comida, e aí desfrutando, né, das benesses do próprio capitalismo, né? Então é comunismo para vocês, luxo para mim. Não é uma novidade, não é exclusividade desse ditador aqui, já aconteceu também, e eu lembro aqui nessa nota, né, que o Maduro, né, da Venezuela, Nicolás Maduro, foi fotografado um tempo atrás em um restaurante na Turquia, cujos jantares custam em média $1.000 por pessoa. Pois é, comunismo para vocês, benesses, luxo, comida cara para mim. O ditador Fidel Castro também se dizia comunista, embora fosse bilionário e tivesse, entre outras posses, uma ilha paradisíaca lá nas praias de Cuba, que são vedadas para os habitantes da ilha. A lista das hipocrisias, dos hipócritas, poderia ser estendida, e esse comportamento, no mínimo contraditório, é muito bem ilustrado, em forma de metáfora, no livro A Revolução dos Bichos, sobre o qual eu falo neste vídeo aqui. Convido você a assistir, está no meu canal, a atualidade do livro 1984. Um livro já bem antigo, mas que realmente é bem atual também, porque aqui nessa metáfora da fazenda, o George Orwell analisa o que está acontecendo hoje em dia, né? Esses ditadores aí que vivem no luxo, enquanto o povo na fazenda vive na miséria. É isso aí. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul deve indenizar servidora destituída por citar Bíblia em documentos internos. Interessante isso aqui, né? A liberdade religiosa é garantia fundamental e deve ser exercida mesmo no âmbito dos espaços públicos. Nesse direito, estão protegidos toda a gama de manifestação do pensamento e crença, inclusive a possibilidade de tentar convencer outros a mudarem de religião, desde que não seja feito com violência, né, e respeitando aí os limites da lei, pregar o evangelho, tentar convencer as pessoas, argumentar, fazer apologia, isso tudo é correto, né, está tudo certo num país, num ambiente democrático. Esse foi o entendimento da segunda turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para confirmar a condenação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a indenizar uma servidora por intolerância religiosa. Qual foi o crime dela? O alegado crime dela? A universidade acionou o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, mas ambos os recursos foram negados e o processo transitou em julgado. No caso concreto, a servidora
ocupava cargo de confiança na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas foi destituído do cargo por insistir em reproduzir passagens bíblicas em documentos internos da instituição de ensino, mesmo após ser advertida. A pressão para que parasse de reproduzir trechos da Bíblia ocorreu entre 2009 e 2010, quando ela denunciou o caso ao Ministério Público Federal, e ao Ministério Público do Trabalho e à Ordem dos Advogados do Brasil. Após a divulgação do caso, ela foi alvo de 3 processos administrativos e chegou a ficar 1 mês sem salário. Na decisão da segunda turma do TRF, por maioria de votos, decidiu condenar a universidade nos termos do voto do desembargador Souza Ribeiro. E se você quiser ler a declaração aqui, né, a decisão, o texto realmente é muito bom, é genial, do desembargador Souza Ribeiro. Está aqui o link, você pode então ler a decisão dele, tá bom? Tome cuidado com as seitas, um vídeo que eu gravei domingo passado, que eu coloquei aqui para você, se não teve ainda contato, se você ainda não leu, não assistiu, né, ao vídeo, está aqui então o link, em que eu mostro que, na verdade, aqueles que nos acusam têm muito mais crenças que poderiam ser tidas como de seitas, porque não são bíblicas, do que as crenças que nós temos e que eles acusam de serem de seitas, né? Eu inverti o jogo aqui. Me lembro que uma vez um amigo me contou como ele agia diante de pessoas que o questionavam. Por exemplo, se alguém dissesse assim para ele, você não bebe? Ele dizia, por que você bebe? Amigo, consumir bebida alcoólica causa esse problema. Que bom que eu não bebo. Te convido a fazer o mesmo. Ou então alguém dizia, vamos a uma balada? Por quê? Você não vai a baladas? Ele dizia, porque você vai a baladas? Amigo, aquele ambiente, ele começava então, ele invertia o jogo, né? Tudo que falavam, tentando fazer com que ele parecesse um extraterrestre, um fanático, ele argumentava com bons argumentos, evidentemente, mostrando que, na verdade, ele estava certo. E aqui eu faço mais ou menos isso nesse vídeo. Seita? Você me chama de seita? Olha, é melhor você repensar, viu? Porque você crê nisso. E onde estão essas coisas na Bíblia? Quem, na verdade, se parece mais com uma seita? Então eu convido você a assistir esse vídeo, encaminhar para amigos que o chamarem de seita. Enfim, está aí o material, uma análise que eu faço de algumas crenças dogmáticas que muitas religiões têm e que não são bíblicas, e que poderiam colocá-las na categoria de seita. 11 de setembro, 2 décadas depois, um vídeo que eu já postei alguns anos atrás, mas está aqui de novo, né, eu faço uma análise, porque nesta semana nós relembramos aí o atentado terrorista lá em Nova York, em que terroristas acertaram as torres com aviões e as levaram abaixo, né? Então, um evento aí que marcou a história, né? E nesse vídeo eu faço uma análise das consequências do atentado do 11 de setembro. Cuide-se, a Bíblia protege você das teologias progressistas. Um vídeo aqui do meu amigo, pastor Douglas Reis, em seu canal, o Todavia, em que ele fala sobre a questão do progressismo teológico e da necessidade de se defender, de nos defendermos com a Bíblia, com um conhecimento sólido da palavra de Deus. Assista ao vídeo, uma análise bem interessante que o pastor Douglas Reis faz aqui. Tragédia no Rio Grande do Sul e terremoto no Marrocos. Então aqui eu noticiei quando aconteceu, né? E já pedindo oração, porque a situação continua complicada, né? Depois que passa uma tragédia, continuam ali os desabrigados, os enlutados. Oremos por essas pessoas e especialmente façamos a nossa parte para abreviar a volta de Jesus, para que esses eventos não mais aconteçam, né? A solução definitiva realmente é a volta de Jesus. E apoie agências como a ADRA, que tem levado ajuda a essas pessoas. Está aqui o Pix da ADRA, Emergências, ADRA.org.br, uma agência confiável, inclusive quando houve aqui uma tragédia, o governo norte-americano escolheu a ADRA para enviar recursos, porque sabe que é uma agência confiável, uma agência que está presente em vários países aí no mundo, pelo mundo afora, e que tem feito um trabalho realmente muito relevante e bonito, né? Ele já pedalou mais de 42 mil quilômetros por 14 países. É o meu amigo, o missionário Jorge Silva, o atleta da fé. Ele concedeu uma entrevista ao programa Identidade da TV Novo Tempo. Está aqui o vídeo para você assistir também, conhecer um pouco mais do trabalho dele, orar por ele, e se estiver no caminho por onde ele vai passar, já está na região Nordeste agora, percorreu a região Sul, região Sudeste, está passando pelo Nordeste,
fique atento. No meu canal aqui, nas minhas redes sociais, eu tenho falado, né, e acompanhado esse trajeto impressionante. Ele tem 63 anos, está percorrendo todos os estados do Brasil, levando a mensagem de esperança, falando sobre o estilo de vida saudável que ele vive na prática, né? E a volta de Jesus, ele fala sobre isso na imprensa, nas igrejas, nas escolas que o convidam para falar. Jorge tem 63 anos e pedala centenas de quilômetros por dia, mais de 100 quilômetros todos os dias. Realmente é algo impressionante a saúde que ele tem por viver o estilo de vida saudável recomendado pelos adventistas do sétimo dia. Acompanhe a trajetória dele, é um feito digno do livro de recordes, né? Jorge Silva, o atleta da fé. Quem é Hannah Nileman, Miss Americana, que se diz empoderada por ter 7 filhos? E aqui, então, eu já acompanho, né? Já alcancei as notícias da semana passada. A história dela aqui realmente é muito bonita, né? Eu já falei sobre isso no meu canal. E está aqui o testemunho dessa jovem mãe que vai contra, né, a narrativa aí das feministas ao se dizer empoderada por ser mãe, justamente por ser mãe. Notícia da semana, fico por aqui, convidando você a acompanhar aí meus blogs, criacionismo.com.br, outraleitura.com.br, toda semana divulgando aí notícias, acompanhando as notícias e analisando tudo isso sob a ótica do cristianismo bíblico, ok? Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.